Olá, aluno! Olá, aluna! Hoje nós vamos falar então sobre esse tema, a cartografia na era digital. Né? No vídeo passado a gente já estava falando um pouquinho a respeito do tema cartografia, então nós vamos dar continuidade aí a esse tema. Nós estamos na disciplina de Geografia e eu sou a professora Catiúcia. Para falar um pouquinho então aí a respeito, né, dessa era digital, é importante a gente lembrar que, além de projetar os mapas fora do papel, a evolução tecnológica possibilitou que fossem produzidos, né, de novas formas, tornando eles cada vez mais precisos, cada vez mais interativos e de atualização mais rápida, né? Então, olha lá, hoje nós temos acesso, né, aos mapas não só na parte, né, do papel, como mostra aqui, mas também no computador, né, como a questão aqui do celular. E com o desenvolvimento de computadores e diversos aparelhos digitais, os mapas extrapolaram então o papel e hoje encontram-se também nas telas de equipamentos eletrônicos. Então, grande parte dos mapas consultados por técnicos ou até mesmo por pessoas comuns que fazem desses diversos usos, que fazem deles diversos usos, seja para se localizar, seja para conhecer melhor o lugar onde vive, já não é mais impressa em papel, a gente tem tudo na palma da nossa mão, né? E então, algumas tecnologias contemporâneas estão exercendo importante papel na evolução e na popularização da cartografia em todo o mundo. Estão disponíveis aí nos diversos tipos de monitores, desde telas de celulares até tablets, computadores, televisores e assim por diante. Existe já a opção de você baixar os arquivos nesses seus dispositivos móveis e não precisar da internet para poder visualizar o mapa. Você pode estar offline, né? Não estar online. Então, é muito bacana. E existem até agora vários aplicativos que a gente encontra aí para os smartphones, né? Então, vou abrir um parêntese e vou falar um pouquinho sobre o geoprocessamento, né? O geoprocessamento é uma técnica utilizada, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho. É um conjunto de ferramentas que, a partir de técnicas computacionais e matemáticas, possibilita coletar, criar, armazenar e visualizar e tratar informações de um espaço ou de dados georreferenciados. Então, os mapas, eles são feitos por camadas e conforme a interatividade, você pode selecionar a camada que você quer visualizar, a camada que você quer selecionar. Eu quero olhar a parte do solo, eu quero olhar a questão da presença de água, né? Eu quero olhar o loteamento, o zoneamento, eu posso olhar a questão de várzea ou não. Então, vai me gerar aqui, ó, né, que juntando essas camadas, tá? Uma camada atrás da outra, a gente tem, então, uma imagem, né, com várias informações, tá? Então, aí, essa é uma rapidamente, né, o que seria o geoprocessamento. E, bom, informações georreferenciadas têm como característica principal a localização. Elas estão ligadas a uma posição específica do globo terrestre por meio de suas coordenadas. Nós vamos ver mais para frente que a longitude e a latitude vão influenciar nas nossas coordenadas, tá? Dados georreferenciados são aqueles que possuem algum sistema de coordenada geográfica inserido em suas propriedades. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Aqui nessa pontinha eu tenho a base topográfica, então eu tenho que alinhar todas essas informações, essas camadas do mesmo jeito, né? Com a mesma pontinho, né? Porque aqui eu vou alinhando, eu alinho nessa ponta, alinho na outra ponta, alinho na última ponta e aí eu tenho então um mapa bem perfeito, bem preciso com as informações que a gente vai, que a pessoa vai querer explorar, né? Aqui é só mais uma visão, ó, né, dessa parte de sobreposto dessas camadas para formar um único mapa. Essas imagens são tiradas, né, de satélites, depois elas são trabalhadas, vão para uma nuvem. Hoje a gente trabalha muito com a questão de nuvem e aí as pessoas têm acesso, né? Então, há diversos tipos de mapas na internet, os quais então proporcionam às pessoas maior conhecimento do espaço geográfico
onde vivem e outros lugares distantes. É necessário, então, sempre estar atento às informações disponíveis na grande rede mundial de computadores, pois ao aumentar o acesso e ao compartilhamento de informações e ideias por inúmeros usuários ao redor do país e do mundo, ampliou-se também a divulgação de informações que muitas vezes podem estar incorretas. Então, o que eu quero reforçar aqui é que a gente tem que sempre olhar a fonte da onde você está tirando essa informação. Então, é preciso priorizar aquelas que vêm de uma fonte profissional, como sites de entidades governamentais, eles jamais vão mentir, né? Instituições de ensino, universidades, né, que fazem pesquisas, ou pesquisadores vinculados a instituições reconhecidas, tá? São fontes que a gente chama fontes seguras. É bastante fácil atualmente obter informações sobre questões sociais e ambientais por meio, então, né, de diversas instituições governamentais, oficiais, bem como por empresas e associações de pessoas, entre diversas outras entidades. Muitas fontes são de instituições internacionais, como, por exemplo, a ONU, Organização das Nações Unidas, e as suas agências, né, que são aí distribuídas pelo mundo. Diversas informações estão disponíveis apenas em língua estrangeira, né, geralmente em inglês, sendo importante sendo importante a gente conhecer outros idiomas para que a gente possa ampliar aí e ter a possibilidade de acesso a essas outras informações. Então é importante, né, a gente conhecer um pouquinho de inglês, é importante a gente saber um pouquinho. O inglês é porque é uma língua que normalmente as coisas são publicadas. O espanhol é importante aqui para o Brasil porque nós temos os países aqui do nosso entorno, né, os nossos vizinhos falam espanhol. Então é importante a gente também ter acesso a um pouquinho do espanhol para poder se virar, né? Então, e outra coisa, é muito comum algumas empresas, por exemplo, pegarem essas informações, né, fazer a definição daquela informação que ela quer estudar, fazer a busca de alternativas para melhorar um problema que eles estão analisando, né? Então, através da análise, eles ficam lá reunidos, né, tentando verificar, vão fazer a avaliação e aí eles vão planejar como que eles vão então trabalhar naquela região que está tendo algum tipo de problema. Então, o uso de imagens, né, dessas imagens com várias camadas de informação vem sendo muito utilizado aí pelas empresas para buscar soluções para problemas que existem. E é claro que, antes de tudo, né, você precisa planejar como que as etapas para, por exemplo, para uma possível correção deva ser feita, tá? Então, isso é importante. Aí nós temos então aqui ó, a questão do sistema de posicionamento global, conhecido como GPS. É uma tecnologia que permite então localizar com precisão pontos sobre a superfície da Terra. Né? Já vou até colocar todas as informações que eu quero trabalhar, porque olha lá, ó, pode-se determinar instantaneamente a posição de um objeto em qualquer parte do planeta, graças a esse sistema de posicionamento, e ele é constituído por pequenos aparelhos que funcionam como receptores portáteis, reconhecendo informações dos satélites que estão, né, ali próximo à Terra, efetuando diversos cálculos. Então, o desenvolvimento da tecnologia aeroespacial possibilitou o lançamento de satélites, né, artificiais capazes de realizar aí diversas tarefas de monitoramento da nossa superfície. Entre essas tecnologias, então, vai se destacar o que a gente conhece por GPS, né, que vem de uma sigla em inglês, Global Position, né, System, tá? Ou seja, sistema de posicionamento global, né? E composto de uma rede de no mínimo aí, ó, 24 satélites rodando ao redor, né, de satélites artificiais, e ele foi desenvolvido pelo governo dos Estados Unidos na década de 60 do século passado. O que seria isso, tá? Olha só, nós temos aqui um satélite, o satélite A, satélite B e satélite C. Para a gente ter a precisão de um local exato, basta ter 3 satélites interligados, tá? Porque aí, ó, esse satélite tem essa área de monitoramento, esse satélite tem essa área de monitoramento e esse satélite tem essa área de monitoramento.
no ponto em que esses três satélites eles se batem, né, se coincidem, é a localização daquele objeto, daquela pessoa, tá? Por que não dois satélites? Porque se fosse só dois satélites, o A e o B, por exemplo, na união dessas duas áreas monitoradas, né, teríamos este ponto aqui, que é o encontro, mas teríamos esse aqui também, ó. Então nós não teríamos uma definição, uma precisão com relação à localização. Por isso que tem que ser no mínimo 3 satélites, tá? Os GPS usam um sistema de triangulação, então ó, é um triângulo, né, para determinar a localização de um receptor da Terra. Hoje a gente tem um erro, né, de 20 metros e a tendência é diminuir este erro, é ficar sempre cada vez mais preciso. Então, quando você está meio perdido e pergunta para alguém aonde eu estou, a resposta da pessoa pode ser do tipo assim: ah, você está a 10 quilômetros da cidade X. Claro que você pode estar a 10 quilômetros, né, dessa cidade, só que em qualquer direção dessa cidade. Então é possível traçar, né, através dessas informações, um círculo que pode determinar a possível área em que você, né, se encontra. O mesmo pode ser feito com outros pontos de referência e assim fazer uma triangulação. Então, né, dos pontos para determinar exatamente a sua posição. Então, esse sistema de GPS funciona, né, da mesma forma. Você faz uma triangulação das informações para chegar até um ponto em comum aos três pontos de referência, tá? Então, esse princípio é chamado de trilateração, no caso, né, do GPS. Depois de muito tempo em órbita, olha só, é normal que esses satélites eles comecem a apresentar defeitos e fiquem ultrapassados, porque a tecnologia ela vai sendo, né, atualizada todos os dias. Então, nós estamos falando, né, de estarem ultrapassados tecnologicamente falando. Esse problema está começando então a afetar, né, o funcionamento dos satélites responsáveis por esse sinal aí de GPS, mas existe, né, um projeto para lançar, né, de tempo em tempo satélites sempre atualizados, né, tecnologicamente para que a gente tenha cada vez mais a precisão, né, e assim eles vão substituir esses satélites que estão ficando obsoletos. O problema que a gente tem é que vai criando lá no espaço, né, o que a gente chama de lixo espacial. E daqui a pouco vai ser comum cair objetos, né, e a gente vai encontrar na superfície do planeta pedaços de satélites. O problema é que se cair, né, num terreno, numa área de fazenda ampla e cair num terreno aberto, não tem problema. O problema é se começar a cair onde tem casa, onde tem edificações e construções, tá? E por último, vamos falar aí sobre, então, voltando agora à questão desses receptores, são esses equipamentos aqui, né? Existem vários modelos de receptores que vão desde para diferentes usos, tá? Olha lá, vão desde daquele uso topográfico, né? Aqueles até que são de alta precisão, a topografia, que eu quero dizer é o seguinte: você comprou uma terra, você precisa delimitar no cartório qual que é o seu e verificar se aquele terreno, né, corresponde àquilo que você comprou. Então você vai e usa um receptor de GPS com alta precisão para saber certinho, né, o tamanho do seu terreno. Então vai desde o uso da topográfico até os usos esportivos, por exemplo. O relógio consegue marcar o percurso que você está correndo, né? Enfim, que depois vai se traduzir no mapa e você consegue visualizar por onde você passou. Até o uso automobilístico, né? Olha aqui, ó, exemplos. Esse aqui é um exemplo, né? Que antigamente a gente tinha nos carros. Este aqui era um exemplo que a gente utilizava no campo, tá? E no celular a gente tem os mapas para se deslocar, né? Nas cidades. Os primeiros GPS de carro eram mais para você conseguir ir de uma cidade para outra, sabendo os caminhos, né? Ajudava muito nessas viagens. Eu cheguei a ter um desses na época, né? Tenho ainda guardado ele, mas hoje, antes, eu lembro que na minha primeira viagem eu usei um mapa, comprei uma revista conhecida aqui no Brasil, né?
que trabalhava com mapas e aí de cada estado e uma das primeiras viagens que eu fazia era olhando o mapa e comparando as placas nas rodovias. Aí eu comprei o GPS do carro, que já me ajudou bastante, daí eu deixei de lado esses mapas físicos e tinha o GPS de carro. É claro que quando tinha problema de nuvem, o GPS ele tem um pouquinho de interferência, né? E depois agora a gente tem no celular com a maior facilidade possível, tá? Então, os dados cartográficos e de posicionamento fornecidos pelo sistema não são de grande utilidade em diversas áreas, como eu falei, esportiva, automobilística ou topográfica. Podem calcular, né, as melhores rotas, evitar congestionamentos e organizar, né, otimizar gastos de tempo e de combustível, né, além de possibilitar a diminuição do número de acidentes de trânsito. Em empresas de logísticas, por exemplo, né, de transporte, o GPS ele possibilita o melhor planejamento das viagens e da localização instantânea da sua frota, saber onde elas estão, né, em que região elas se encontram, aumentando a segurança e a pontualidade das entregas. Na agricultura, as informações obtidas pelo GPS colaboram para que seja possível, então, calcular áreas e quantidade, né, produzida de cultivo determinado. Cada vez mais, né, essas grandes empresas rurais, elas trabalham com o uso de recursos tecnológicos para minimizar os gastos com insumos e ter uma maior produtividade. Então, o fato é que a cartografia e os aparelhos de GPS atualmente ajudam as pessoas no desenvolvimento de tarefas simples, como o deslocamento diário, e com a popularização do sistema, né, do posicionamento global e da internet, os mapas passaram a estar mais presentes aí no dia a dia das pessoas. Então, é muito comum, você vai sair da sua casa e vai a primeira vez a um local, né? Você vai lá e faz a rota para você chegar sem ter erro, né? Pessoal, o que eu queria falar era isso, né? Se você curtiu o vídeo, não esqueça de dar um like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Acione o sininho para ter acesso aos vídeos atuais. No canal do Instagram eu vou colocar os slides, tá? No Prof. Catiúcia Liscoves, os slides aí deste material. Pessoal, vou ficar por aqui e aguardo vocês então numa próxima oportunidade, ok? Tchau, tchau!